E aí, tem gente sorrindo aqui, tem gente com máscara. Ai, eu ganhei uma máscara hoje. Olha aqui minha máscara, vou mostrar. Ganhei uma máscara agora aqui na Igov. Cantaram parabéns para mim. Só que hoje não é meu aniversário, é sexta-feira, tá? E vocês vão dar um oi para mim lá no grupo, tá bom? Sexta-feira é nível da profa. Ai, pessoal, é isso daí. Eu sou super discreta, tá? Super discreta. Depois que eu passei dos 40, eu fiquei sem vergonha, tá? Não tem vergonha na cara mais. Mas é isso, a gente tem que celebrar a vida, né? Graças a Deus estamos vivos, estamos com saúde, é isso daí. Tá? Obrigada, obrigada. Mas, ó, sexta-feira eu aguardo vocês lá no grupo, tá? Pessoal, estou gostando bastante da interação de vocês no grupo, né? Nos Tira Dúvidas, né? Então, tem várias, às vezes, perguntas. Hoje fizeram perguntas sobre homônimos, né? E, assim, é bem legal isso, tá? Então, isso mostra que vocês estão realmente atentos, estão fazendo as atividades. Se tiver dúvida, é isso que a gente quer. Tira uma foto e envia para nós no grupo que a gente consegue responder, né? Quando à medida do possível, né? A gente vai atendendo vocês, tá? Nas dúvidas. Então, foi bastante legal hoje, eu gostei dessa interação, tá? Também estou feliz porque hoje uma aluna minha, não sei se ela está aqui na sala agora, deixa eu ver se ela está, acho que ela está, né? Deixa eu só ver o nominho dela, senão ela fica brava comigo, né? Deixa eu falar. Não sei se ela está, acho que ela não entrou ainda, né? Então, alunos antigos que estudaram com a gente lá na IGOF, né? Uma aluna me procurou, falando que vai fazer o curso, também fiquei muito feliz por isso, tá? E é isso daí, pessoal, saber que vocês estão, assim, interessados, buscando conhecimento, tá? Nossa, eu tô, assim, tô rouca, porque eu já ri tanto hoje aqui. Gente, como que... Eu já ri as meninas cantando parabéns. Penso que uma mulher que vai fazer 46 anos, cantando parabéns. E eu comecei a dar risada, porque uma filmava, a outra falava, e assim a coisa ia deslanchando, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da nossa aula de hoje. Então, eu prometo para vocês que irei bem devagar, porque na segunda-feira eu acho que... Ai, ainda bem, né, Tânia? A gente vai tentando, né, disfarçar um pouquinho, mas a idade está dentro da gente, né? É isso daí. E daí, obrigada, gente. Na sexta-feira, tá? Aí eu vou bem devagar hoje, explicar, assim, o passo a passo do que a gente vai ver, tá? Para que vocês possam entender, tá certo? Quem não está no grupo do WhatsApp, a Vanusa vai orientar vocês, tá? Tá certo? Quem não está no grupo, ela vai orientar para que vocês entrem também no grupo, porque é importante, né? Para que haja essa comunicação, às vezes durante a semana, né? Sabendo que o nosso curso está acontecendo, as lives acontecem de segunda até quinta-feira, tá? Somos 2 professores, eu e o professor Sandro, mas o curso é um só, tá bem? A gente só dividiu o conteúdo, né? Por ser um conteúdo bastante extenso. Então, vamos lá. Deixa só eu compartilhar a tela aqui com vocês. Apresentar uma janela. Tá, então, você já tem aí na tela, né? Esse slide. E ele também está no ambiente, tá? Foi colocado no ambiente no Moodle, certo? O que eu fiz aqui, gente? Eu acrescentei algumas questões para a gente poder resolver, tá? Hoje na live. E acredito, assim, que por essas questões vocês vão entender melhor, né? Essa parte de hoje, certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar esses 2 exercícios para a gente comentar no final, tá? Se houver um tempinho, eu comento com vocês, que são 2 questões de concurso, a respeito de frase, de oração, de período, que foram os 3 conceitos, né? Com os quais a gente trabalhou no início do nosso curso,
tá certo? Lá na semana passada. Então, a gente vai começar aqui hoje a estudar o predicado. Nós começamos na segunda-feira a ver, né, um pouco sobre o predicado. Então, só lembrando, né, que o predicado, ele é um termo essencial da oração, certo? E o que eu fiz aqui? Eu organizei dessa forma para facilitar a memorização, né, o aprendizado de vocês, tá? Então, o predicado, ele é classificado em verbal, nominal ou verbo nominal. Então, são essas três classificações aqui do predicado. Na aula passada, nós estudamos sujeito e vimos os tipos de sujeito, certo? Então, agora, hoje, nós vamos estudar o predicado e ver os tipos de predicado. Bem, o que é o predicado verbal? Então, o nome já diz, verbo, verbal, verbo, tá? Então, o predicado verbal, ele acontece ali, né? Ele aparece no enunciado quando o núcleo ativo concentra o verbo. O núcleo do predicado verbal, eu coloquei aqui, ó, destaquei, é o verbo, tá? Vamos para o exemplo, depois a gente vem aqui um pouquinho nessa classificação aqui do verbo, nessa transitividade verbal. Então, um exemplo que eu trouxe, os pombos ciscavam a terra solta. Então, se a gente for aqui, né, primeira coisa, buscar o verbo no enunciado, você vai ter aqui ciscavam. Como que a gente faz para encontrar o sujeito? Perguntando ao verbo. Quem é que ciscava a terra solta? Os pombos. Então, aqui nós temos o sujeito, os pombos, certo? Então, os pombos é sujeito. Então, vou pôr aqui, vamos sublinhar os pombos aqui, sujeito. O que restou, né, do período é ciscavam a terra solta. Então, o que sobra aqui, olha, o que se diz desse sujeito aqui é o predicado, tá? O que você fala a respeito dos pombos? Que eles ciscavam a terra solta. Então, isso é predicado, é o que se diz do sujeito, tá? Bem, qual é a palavra mais importante do predicado? É o verbo, ciscavam, ação. Então, pombos ciscavam. É isso que se quer dizer a respeito do sujeito. Então, se o núcleo, a palavra mais importante, né, do predicado é o verbo, tá? Então, o predicado é verbal, tá? Núcleo, verbo. Sim, ciscava onde? Essa pergunta deve fazer na frase para identificar. Não. Ciscavam, nesse caso, Gabriel, você vai perguntar, porque se você pergunta onde, você tem uma circunstância, tá? De lugar, né? Porque a gente pode dizer, os pombos ciscavam na terra, né? Enfim, eu crio aqui uma circunstância, o adjunto adverbial. Mas, como eu tenho aqui um artigo e digo assim, os pombos ciscavam a terra solta, daí eu tenho essa transitividade, ela é direta. Então, para eu entender a transitividade verbal, eu vou fazer a pergunta o quê? Ou quem? Então, os pombos ciscavam o quê? A terra solta, tá? Então, fazendo essas duas perguntas, a gente vai chegar lá, tá bom? Isso, a gente vai chegar lá. O Edgar já respondeu, né? Então, aqui, olha, vamos voltar. O núcleo é o verbo, ciscava. Esse verbo aqui, no predicado verbal, ele pode ser transitivo ou intransitivo. É isso que é importante entender, tá? Então, se o predicado é verbal, núcleo, verbo, o verbo ou ele é intransitivo ou transitivo, certo? Então, vamos para o próximo. Bem, se o verbo é transitivo, transita, vamos dizer assim, transitivo vem de trânsito, né? Transitar. Então, em torno desse verbo vão vir complementos, ou seja, esse verbo vai trazer para ele complementos. Ele não consegue, vamos dizer, transitar, tá? Se não houver com ele um complemento. Né? Se não houver com ele algo ou alguém,
vamos dizer assim, para vocês entenderem, precisa de complemento, tá? Então, esse verbo transitivo, ele vai ser classificado de forma direta e indireta, ou direta e indireta ao mesmo tempo. Então, é o que a gente chama de verbo transitivo direto. Aí eu uso essa sigla aqui, VTD, para a gente poder fazer a análise, tá? Então, o que é o verbo transitivo direto? É aquele que pede um complemento ligado a ele, ao verbo, sem o auxílio de uma preposição necessária. Então, não é necessário, né, o uso da preposição, tá certo? Nós vamos depois, mais numa modalidade mais avançada de curso, vocês vão ver que existe o objeto direto preposicionado, tá? Mas é um outro caso, é um outro momento de estudo, certo? Tá falhando o áudio, gente? Todos estão me ouvindo? Tá baixo? Tá falhando? Porque tem gente dizendo aqui no chat. Tá normal? Ok, tá. Então, olha, verbo transitivo direto. Então, vamos pegar aqui esse enunciado. Tenho algumas balas para distribuir. Então, nós temos aqui, olha, um enunciado formado de predicado, apenas pelo predicado, porque o sujeito aqui, ele está oculto. Eu tenho, então o eu não aparece. Você sabe que é oculto por causa da terminação verbal, tá? Sujeito oculto ou desinencial. Então, quem é que tem algumas balas para distribuir? Eu. Então, sujeito não aparece escrito aqui. Tem algumas balas, predicado. O que eu falo a respeito de mim? Eu tenho, ok? Então, o núcleo do predicado é o verbo, tenho, verbo ter. Bem, tenho. Se a gente chega num lugar ou para alguém e diz assim, olha, tenho. Qual é a pergunta que automaticamente nós fazemos? Tem o quê? Você tem o quê? Certo? Então, você já faz essa pergunta. Tenho o quê? Algumas balas para distribuir. Então, o verbo, ele é transitivo direto. Olha aqui como eu fiz para vocês, ó, a pergunta que se faz, o quê? Tá? Ao verbo, tenho o quê? Algumas balas para distribuir. Então, a resposta, o complemento do verbo, a gente chama de objeto direto. Então, lembrando, verbo transitivo direto, pergunta o que ao verbo e ele vai dar para você aqui como complemento o objeto direto, certo? E o verbo transitivo indireto, tá? Então, a gente denomina aqui com essa, né, sigla, VTI. É aquele que pede um complemento ligado a ele por meio do auxílio de uma preposição necessária. Então, a preposição, ela precisa vir aqui junto, né, ligado ao complemento aí do verbo, tá? Então, esse complemento, ou seja, o complemento do verbo transitivo indireto é chamado de objeto indireto, denomina-se objeto indireto, tá? Então, exemplo, ninguém precisava de você. Então, a gente tem aqui, né, o verbo, o que eu disse para vocês, né, e às vezes eu repito, reforço sempre isso. Quando fizer análise sintática, a primeira coisa é buscar o verbo, tá? O verbo aqui é precisava. A gente pergunta a ele, quem é que precisava de você? Ninguém precisava, tá? Então, nós temos aqui um sujeito, que é um pronome, né, um pronome indefinido. Então, esse é o sujeito. E o que restou aqui para nós? Precisava de você é o predicado, tá? Qual é a informação? Ou seja, o que eu digo a respeito desse sujeito? Que ninguém precisava. Então, o núcleo é o verbo, precisava. Bem, vamos parar aqui no verbo. Se eu digo assim, ninguém precisava, automaticamente a pergunta que se faz é, ninguém precisava de quem ou de quê? Então, olha, você faz a pergunta usando uma preposição, a preposição de. Então, pela regência, né, o verbo precisar rege a preposição de, precisar de algo, precisar de alguém, tá? Então, aqui, olha, você vai ter de você, que é o complemento do verbo, e esse complemento ligado a ele por meio de preposição, então, ele é chamado de objeto indireto. Então, olha, verbo transitivo indireto,
pergunta usando uma preposição de que, né? Alguns verbos vão reger preposição a, outros preposição com, então depende do verbo, da regência verbal, tá? Então, o complemento é denominado de objeto indireto, certo? Vamos agora para o outro, para o último. Então, e a gente tem também o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Exato, sim, é a preposição, o uso da preposição que define se eu tenho ali o objeto direto ou objeto indireto, tá? E o verbo também, a regência deste verbo, tá? É a regência verbal, ó, regência verbal. A gente vai ver ainda um pouquinho de regência verbal no curso, tá? É a regência verbal que vai dizer, que vai definir se esse verbo ele é transitivo direto ou se o verbo é transitivo indireto, tá? É pela regência do verbo. Porque nós temos casos, isso é para um português mais avançado, em que o verbo ele é transitivo direto, tá? Mas às vezes se usa com ele para assim enfatizar mesmo, né, no sentido mais enfático, se usa a preposição, que nós chamamos de objeto direto preposicionado, tá? É isso. E nós vamos ver também outros casos, tá, gente? Porque é muito complexo. Eu falo que gramática, hoje eu vi até a discussão lá no grupo, né, a respeito, né, de uma situação, de um exercício. Eu falo, gente, gramática é assim, bem sutil. A gente busca resposta que vai em outro autor, né, para confrontar também com outros autores, tá? O que outros autores falam a respeito de determinado, né, situação ali que a gente precisa resolver, né, em termos de gramática. Tá? Então, é bastante complexo. No curso que eu ministrei de regência, eu disse para vocês, né, que existe o dicionário de regência, tá? Do Celso Luft, né? Celso Pedro Luft. Então, existe o dicionário de regência verbal, certo? Isso. Existem exceções também, existem exceções. É isso que nós vamos ver. Existem os cuidados, as observações que nós precisamos ter, né? Existem verbos que são, vamos dizer, classificados, né, como intransitivos, mas que há momentos em que eles são transitivos também, tá? Então, existem as exceções, certo? Cada caso, um caso, cada contexto, assim, frasal, né, enunciativo, exige uma análise. Então, a gente tem que analisar o contexto enunciativo, o enunciado mesmo, tá? Que é bastante complexo. Então, assim, o que eu estou dando para vocês é o conceito e depois a gente tem que buscar aperfeiçoar esse estudo, essa análise, tá? Bem, então vamos lá. O que é o verbo transitivo direto e indireto? É aquele que pede os dois complementos, tá? Então, ele pede o objeto direto e pede também o objeto indireto. Então, um exemplo, o diretor informou os horários aos alunos. Então, aqui, olha, eu já deixei de uma forma bem didática para vocês compreenderem, tá? Nós temos o verbo aqui, informou, né? Ticado em vermelho, destacado em vermelho. Então, a gente pergunta, né? Fazendo a pergunta para encontrar o sujeito. Quem é que informou os horários aos alunos? O diretor. Então, a gente retirou aqui o sujeito, tá? O diretor. Então, a gente fala a respeito do diretor. O que se diz a respeito do diretor? É que o diretor informou. Então, aqui o que se fala a respeito dele é isso, ó, informou, tá? Então, o núcleo é o verbo, é a palavra mais importante, é aquilo que é mais importante, porque se a gente tira o informou aqui, você já não sabe mais, né, o que esse enunciado vai comunicar, tá bom? Então, verbo, é em torno desse verbo aí que se constroem as outras informações. Bem, então, o diretor informou o quê? Primeira pergunta, informou o quê? Os horários. Então, se eu pergunto o que é o verbo, o que nós vamos ter? Objeto direto. Ah, tá, informou os horários, mas informou a quem? Então, eu ainda tenho um outro complemento, que é o complemento indireto, por meio da preposição a aqui, olha. Informou o que a quem? Informou os horários aos alunos, tá? Então, objeto direto e objeto indireto. Então, está ticado aqui, está destacado em verde o direto e está destacado em azul o objeto indireto, ok? Então, o verbo, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Bem, então, de transitividade,
Ok, tá. Então, de transitividade, dos tipos, né, de verbos transitivos, nós temos esses três. Agora, o verbo intransitivo também, tá? Que é núcleo do predicado verbal. O que é o verbo intransitivo? É aquele que não pede complemento, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Também isso é um assunto bem complexo, existem outras observações acerca, né, do verbo intransitivo, outros exemplos, enfim. Mas para esse momento, não. Por enquanto, vamos parar, né, vamos começar pelo básico, pelo elementar, tá? O homem desapareceu. Pronto. Pontuei aqui. Então, eu chego, falo, dou essa informação. O homem desapareceu, pronto, informei. Tá? Então, o sujeito aqui é um homem. O verbo já está destacado, né? Aqui em vermelho. A gente pergunta a ele, quem desapareceu? Um homem. Então, o sujeito aqui já destaquei, já retirei. O que se diz a respeito de um homem? Fala a respeito do desaparecimento dele. Um homem desapareceu, pronto. Informação completa, tá? Os pertences do funcionário sumiram também, informação completa. Parei aqui no verbo. Depois, gente, eu posso ter depois do verbo, eu posso ter algumas circunstâncias. Aí não é complemento, são adjuntos, tá? É o adjunto adverbial, são circunstâncias adverbiais, tá? Circunstância adverbial não é complemento verbal, tá certo? Então, olha, os pertences do funcionário sumiram. O verbo aqui está destacado, está em vermelho, daí a gente pergunta ao verbo, quem é que sumiu? Os pertences do funcionário. Então, o sujeito, todo esse daqui, os pertences do funcionário, pertences. O que eu digo a respeito do sujeito? Pertences sumiram. Pronto, já concluí a minha informação. Nós dormimos cedo. Olha aqui, eu coloquei uma circunstância, tá? Um advérbio, um adjunto adverbial aqui, logo após o verbo. Então, nós dormimos cedo. Quem dormiu cedo? Nós, o sujeito aqui, ele aparece, né, escrito, tá? O que se diz a respeito do sujeito? Dormimos cedo. O verbo aqui, dormir, né, é verbo intransitivo, tá? E só apenas acrescentei uma outra informação, um adjunto adverbial, tá? Isso. Isso, exatamente. Seria, Cláudia, um adjunto. É isso daí. Sumiram no pátio. Sumiram onde? Em que lugar? No pátio, uma circunstância. Tá? Um adjunto adverbial. É isso daí, tá? As crianças brincaram muito. As crianças é o sujeito, né? Quem brincou muito, as crianças. Brincaram muito é o predicado. A informação já está completa. Se eu digo apenas as crianças brincaram, pronto, a informação ela já está completa, tá? Eu apenas acrescentei aqui também uma circunstância, uma adjunta adverbial. Ela escreve bem, mesma coisa, né? Também aqui é um adjunto, é uma circunstância adverbial, modificando o verbo, a gente também vai ver isso. Quem escreve bem, ela, predicado, escreve bem, ela escreve, pronto, tá? Sua ajuda financeira não basta. Então, bastou aqui, né? O ponto final aqui já encerrou. Sua ajuda financeira, o que é que não basta? Sua ajuda financeira, tá? E aqui nós temos também uma circunstância, né? Adverbial, ok? Bem, pessoal, então, em relação ao predicado verbal, é isso, tá? Agora vamos para o predicado nominal. Tem alguma pergunta em relação ao predicado verbal? Posso passar para o predicado nominal? Hoje está todo mundo quieto. Estou olhando aqui só para ver se tem alguma coisa. Tem alguma questão? Tranquilo? Podemos passar? Uhum. Isso, exato. Redação, Marcelo? Uhum. Isso, não, gente, eu digo para vocês, concentrados, né, Bernardo? Bernardo, vocês estão concentrados, vocês não estão conversando com o outro, né? Pois é, estamos aguardando. Vamos embora, a gente já vai fazer exercício. A Pro aqui também está concentrada hoje. Tomei ansiolítico para não atropelar ninguém, tá vendo?
Eu já vim calma, acabei perdendo uma máscara, mas ganhei outra. Não sei onde que eu botei, gente, tô falando para você. E olha que eu passei óleo de rícino, só que o rícino não cresce o cabelo, né? Não cresce, assim, não aumenta, não amplia o negócio da memória da gente, né? Gente, eu não sei onde que eu coloquei minha máscara. Sabe que eu nem sei se eu entrei na padaria de máscara? Agora eu tô assim em dúvida. Sério, eu entrei no carro, até que a gente cheguei aqui em frente, fui no meio do caminho, falei, gente, onde que eu pus minha máscara? Busquei em tudo quanto é lugar, não achei. Mas, enfim, faz parte da vida, né? Se qualquer dia desses vocês ouvirem assim, gente, calma que a professora está atrasada, tá? Deve ter se perdido aí no caminho. Esquenta a cabeça, não. A gente vai melhorando, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando mais jovem, né? Então a memória melhora, né? Não melhora, tá? Melhora. Então vamos lá, predicado nominal. Bem, predicado nominal, o nome já diz nome, tá? Nome. Vamos ver o que significa esse nome como núcleo, né? Enquanto núcleo do predicado nominal. Então, o predicado nominal ele ocorre quando o núcleo significativo se concentra em torno de um nome. Esse nome, tá, é denominado de predicativo do sujeito. Eu coloquei aqui para vocês, tá? Destaquei aqui. O verbo desse tipo de frase, de enunciado, é chamado, né, de verbo de ligação, tá? Então, um enunciado bem básico. Os alunos estavam apreensivos, né? Igual vocês estão aí desse lado esperando o exercício. Os alunos estavam apreensivos. Bem, o verbo já está destacado aqui em vermelho. A gente pergunta ao verbo quem estava apreensivo? Os alunos, tá? Então, tiramos aqui o sujeito. O que se diz desse sujeito? O que se diz dos alunos? Alunos apreensivos. Então, qual é a informação básica? Qual é a informação elementar, tá? Que se quer dizer, né? Que se quer dizer a respeito dos alunos? Alunos apreensivos. Então, não é o estavam agora que será a palavra mais importante, ou seja, que será o núcleo, né, desse predicado, mas sim essa característica do sujeito, tá? Esse predicativo mesmo, né, do sujeito, tá? Então, aqui, se nós retirarmos o estavam e dissermos assim, alunos apreensivos, você compreende, você consegue compreender, tá? Por isso que o verbo, ele é chamado verbo de ligação, porque ele apenas liga, tá? O sujeito ao predicativo. Então, vamos lá. Predicado nominal, o núcleo é um nome e esse nome é denominado predicativo do sujeito. Então, tá certinho aqui, tá? Puxando aqui para vocês. Nome, apreensivos, né? Que é o núcleo e esse nome denominado predicativo do sujeito. Bem, nesse tipo de predicado, como eu disse, né, o verbo que aparece é o verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Tem outros? Tem também, tá? Tem alguns verbos aí que surgem como verbo de ligação aí no meio do caminho, né? É aquela velha história, no meio do caminho é uma pedra no meio do caminho. Então, na gramática também é a mesma coisa, tá? Quando a gente encontra pedra, um pedregulho na gramática, se senta e reflete, tá? Para não ficar apavorado. Então, vamos lá. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer. Tem gente que já colocou aí, olha, a Denise já colocou. Ser, estar, isso mesmo. Parecer, permanecer, ficar, continuar. Exatamente, aí vocês já estão joias, tá? Andar, tá? Com o significado de estar. Virar também, com o sentido de ser, né? De tornar-se. A gente vai ver uma situação dessa também, tá? Agora, como toda regra tem exceção, eu não posso deixar de passar isso para vocês, essa informação, tá? Essa é a exceção. Se depois do verbo de ligação aparecer uma circunstância, um adjunto, tá? O verbo será intransitivo. Então, ele não será considerado, não será classificado como verbo de ligação, mas sim como verbo intransitivo, porque depois dele aparece uma circunstância. Olha lá, as pessoas permanecem
em casa. Olha como é a língua. Nossa, a língua é linda, gente. Tá? Vocês falam assim, nossa, professor, mas a língua da gente, vocês estão xingando a própria língua de vocês, não pode. Né? A gente tem que abraçar a nossa língua, estudar a nossa língua. Não, eu estou falando sério, não estou brincando, não, tá? Estou falando sério mesmo. A nossa língua é muito bonita. Né? Quantas coisas a gente vai, né, descobrindo aí, estudando gramática, sintaxe, estudando outras, né, relações, né, da língua, né, outras circunstâncias que se relacionam à nossa língua, tá? É muito bonito. Olha lá, se a gente diz assim, as pessoas permanecem em casa é lugar. Aí teve um que até já perguntou isso. Uhum. Ó, as pessoas permanecem em casa. As pessoas permanecem onde? Em casa. Então, em casa é uma adjunta adverbial, é uma circunstância de lugar. Exato. Onde, Gabriel? Foi você que tinha feito essa pergunta, né, lá no início. Tá? Permanece onde? Então, se a gente faz essa pergunta ao verbo, você tem uma circunstância, você tem uma adjunta adverbial. Então, esse verbo aqui, olha, ele não é de ligação, tá? Esse verbo aqui, ele é intransitivo, porque depois dele vem... Não, ele é intransitivo, tá? Não direto, Marcelo, é intransitivo, tá? Lembrando que o transitivo direto não é o onde que a gente pergunta, tá? É o que ou quem. Então, se depois vem uma circunstância, um adjunto adverbial, ele é intransitivo, tá? Então, as pessoas permanecem em casa. Pronto, lugar. Então, verbo intransitivo. A gramática classifica dessa forma, estuda assim, pronto, gente. Então, a gente tem que seguir a regra, tá? Não pede complemento. Isso daí, não pede, Gabriel, tá? O verbo permanecer, ou ele é intransitivo, ou ele é de ligação, né? As pessoas permanecem quietas. Daí, olha lá, já mudei. Quietas já é predicativo do sujeito, né? Já é uma característica das pessoas, aquilo que eu ligo através do verbo de ligação às pessoas. Então, já mudei aí de classificação, tá? As pessoas permanecem, vamos dizer assim, as pessoas permanecem dormindo, as pessoas permanecem em casa, as pessoas permanecem no trabalho, tá? E aí a gente vai, né, vendo. Ou você dá uma circunstância, né, e o verbo se torna intransitivo, ou então uma característica e o verbo passa a ser de ligação e você tem aí um predicativo do sujeito. Nós vamos fazer exercícios, tá? E daí eu acho que vai esclarecer melhor para vocês. Exato, se fosse as pessoas permanecem tranquilas, pessoas tranquilas, aí tranquila seria predicativo do sujeito, tá? Então, tranquilas, você tem aí uma característica das pessoas, tá? Ok? Muito bem. E daí a gente dá para brincar mais, mas vamos andar mais um pouquinho, que a hora que chegar no exercício a gente vai fazendo os comentários. Bem, até aqui tudo bem? Posso passar para outra, predicado verbo nominal, que é o último tipo, né, de predicado, tá? A última classificação, predicado verbo nominal. Agora vamos prestar bastante atenção nesse, que ele é mais complexo um pouquinho, tá? E daí a gente já vai fazer exercício. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo exercício, nós já vamos chegar lá. Já tá, aliás, nós estamos chegando lá. E hoje tem um testinho também, tá? Bem simples. Bem, então o que é o predicado verbo nominal? O nome já diz, ó, verbo e nome. Então ele vai misturar, tá, os dois núcleos. Então nele vão aparecer, tá, os dois núcleos, o verbo e o nome, tá? O verbo e o predicativo. Aí a gente vai chegar um pouquinho nesse predicativo, que ele vai ser de dois tipos, tá? Ele pode ser, tá, de duas formas, de dois tipos. Bem, professor, anda devagar, tá? Não valeu aí o ansiolítico. Calma, calma. Nossa, mãe do céu, gente, a gente se empolga e vai que vai, né? Vamos embora. O predicado verbo nominal, ele ocorre quando existem dois núcleos significativos, um verbo e um nome. Esse nome ou é predicativo do sujeito ou é predicativo do objeto. Olha lá, a Tânia já falou. Dá para ser mais devagar? Tânia, eu já me puxei a orelha aqui, Tânia.
Vamos ser mais devagar, sim. Fica tranquila, tá? Já deu um puxão de orelha em mim mesma. Pessoal, calma, tá? Calma que vocês vão conseguir. Calma. Se vocês ficarem apavorados desse lado, eu me apavoro aqui também. Duas pessoas apavoradas não dá certo, né? Não casa, tá? Vamos devagar. Vocês vão conseguir, na hora que chegar no exercício, a gente vai a gente vai fazer com tranquilidade para vocês entenderem, tá? Então, vamos aqui. O homem parou atento. Olha, eu fiz bonitinho para vocês entenderem, tá? Essa relação, né? Essa classificação, esse predicado verbo nominal. Então, aqui nós temos o verbo parou. Então, retirei esse verbo, perguntei ao verbo, quem é que parou atento? O homem. Então, tiramos o sujeito, o homem. O que se diz a respeito deste homem? Que primeiro, o homem parou, ação, o homem parou. E também o homem estava atento. Olha aí como a gente já raciocina dessa forma, né? O homem parou e estava atento. Só que o verbo estava, ele não aparece escrito aqui, mas ele vem subentendido. Você entende ali, né, que existe um estado, tá? Bem, então, se nós temos aqui duas informações importantes a respeito do sujeito, primeira informação, homem parou. Segunda informação, homem atento. Homem parou, homem atento. Ó, duas informações principais, importantes, dois núcleos, então. Então, o primeiro núcleo é um verbo e o segundo núcleo é um nome. Esse verbo, o homem parou, ele é um verbo intransitivo, tá? O homem parou, pronto. Parou em qualquer lugar, parou em qualquer momento, o homem parou. E esse núcleo aqui, atento, é uma característica deste homem. Então, ele é um predicativo do sujeito, tá? Bem, como que eu chego a essa conclusão? Fazendo isso daqui, ó, que eu coloquei embaixo para vocês, logo abaixo. O homem parou, então a gente tem aqui um predicado verbal, tá? Deixa eu até pôr aqui que eu não escrevi ontem. Predicado verbal. Gente, preparei com muito carinho essa aula para que vocês entendam melhor, tá? De uma forma didática para vocês compreenderem, porque ontem fiquei trabalhando isso à noite, né? Até vocês vão ver que vocês têm esse material, mas ele não está desse jeito lá no Moodle. Eu pedi, depois acho que a Vanusa, as meninas postaram esse novo material, justamente isso, para que vocês consigam compreender a aula, tá? O homem estava atento, então aqui a gente tem, ó, predicado nominal. Estão vendo? Ó, o homem parou, predicado verbal, o núcleo é o verbo. O homem estava atento, predicado nominal, núcleo é predicativo, nome, tá? Esse verbo estava, eu coloquei, porque você subentende, ele é um verbo subentendido aqui, tá? É um verbo de ligação. Bem, então, aqui nós temos, tá? Só para resumir. O predicado verbo nominal. No predicado verbo nominal, nós vamos ter ou o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, tá? Então, vamos entender o que é o predicativo do sujeito e o que é o predicativo do objeto. Então, se o verbo ele for intransitivo, predicativo do sujeito. Se o verbo for transitivo, predicativo do objeto, tá? Então, a diferença tá aí. O mendigo caminhava pelas ruas triste, tá? Então, aqui nós temos o mendigo é o sujeito. O que eu quero, o que eu falo a respeito do mendigo? Primeiro, que o mendigo caminhava e o mendigo estava triste. Então, mendigo caminhava, primeira informação, mendigo triste. Outra informação, tá? Então, nós temos dois núcleos aí. O núcleo verbo, caminhava, e o núcleo triste, tá? Característica dele. Bem, estado, né? Então, o mendigo caminhava pelas ruas, o verbo caminhava, que ele é verbo intransitivo. Ou seja, pronto, completei a informação. Se eu digo assim, o mendigo caminhava, completou a informação. Tá? Não precisa de complemento. Pelas ruas é circunstância, é adjunto adverbial, Marcelo, tá certo? Adjunto adverbial, ok?
E triste é o predicativo do sujeito, do mendigo, é característica dele, do sujeito, tá? Então, se eu tenho verbo intransitivo aqui, eu vou ter um predicativo aqui, nesse caso, do sujeito, só posso ter um predicativo do sujeito, tá? Bem, vocês querem, acho que eu não preciso colocar do jeito que eu pus atrás, não, né? Deu para vocês entenderem. O mendigo caminhava pelas ruas. Ponto. O mendigo estava triste. Se vocês puderem anotar aí, eu agradeço, tá? Porque se eu for mexer aqui no meu, vai sair aqui, né? Eu não vou conseguir formatar para ficar bonitinho para vocês, que depois vai voltar para vocês, tá? Essa aula com as respostas. Bem, agora vamos para a próxima questão, para o próximo exemplo. Julgamos sua atitude incorreta. Então, o sujeito aqui, ele não aparece explícito. O sujeito, ele está oculto ou desinencial, que a gente classifica de sujeito oculto ou desinencial. Por quê? Pela terminação do verbo aqui, você sabe que o sujeito é nós. Então, nós julgamos sua atitude incorreta. Bem, tudo isso daqui é predicado, tá? O verbo já está destacado em vermelho. Então, a gente vai começar a analisar esse verbo. Julgamos. O que vem depois dele é a sua atitude. Então, julgamos o quê? Olha lá, olha a pergunta que eu faço ao verbo. Julgamos o quê? Sua atitude. Então, se eu pergunto o quê ao verbo, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, nós vamos ter como complemento objeto direto. Verbo transitivo direto igual objeto direto. Guarda isso. Se quiser anotar aí, pode anotar. Faz um esqueminha aí para vocês lembrarem. Bem, julgamos sua atitude. E o que era incorreta? A sua atitude, tá? Não somos nós mais, não é o sujeito. É o objeto, sua atitude que está incorreta. Então, a gente vai ter aqui, acho que esse eu vou colocar aqui, peraí. Ixi, eu não consigo mexer, gente. Esse negócio de tecnologia me deixa doida. Vamos lá. Eu vou conseguir mexer aqui depois. Bem, isso, vou pôr aqui. Julgamos sua atitude. Bem, então a gente tem aqui, né, o primeiro. Julgamos sua atitude. Sua atitude é incorreta ou está incorreta. Tá vendo aqui que interessante? Então, julgamos o quê? Sua atitude. Então, sua atitude é objeto direto. Eu trouxe o objeto direto para cá, ó. Sua atitude é incorreta. Então, essa característica, esse predicativo, ele está se referindo ao objeto direto, tá? Então, por isso que ele é denominado de predicativo do objeto, tá? Porque ele é objeto aqui, sua atitude é incorreta. Ok? Tranquilo? Deu para entender o que é o predicativo do sujeito, o que é o predicativo do objeto? A gente vai fazer um exercício agora, ok? Então, vamos para o exercício. Nós temos... Bem, então, esse daqui para a gente praticar bem tranquilo, tá? Vocês vão conseguir fazer, vão tirar nota 10. Se não tirar nota 10, a minha diretora me puxa a orelha e fala, você não está explicando bem essa matéria. Gente, a gente, óbvio, né, diretora? Bem, então, gente, eu tô sorrindo aqui, não tô rindo de vocês, não, tá? Tô rindo para tirar foto, daqui a pouco ela sorrir. Então, vamos lá. Classifique o predicado em verbal, nominal e verbo nominal. Eu já separei o predicado aqui, tá? O que está entre colchetes. Está bem simples, tá? São enunciados bem simples, para vocês conseguirem. Oi, Andréia, tudo bem? A Andréia hoje deu um oi para mim, fiquei feliz de saber que você está aqui no nosso curso, tá? Seja bem-vinda. Vocês estão... Oi, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Voltei, viu? A boa filha volta a casa. Graças a Deus, coisa boa. E vai trazendo os outros também, tá? Aqueles que estavam... Tá bom. Isso mesmo. Tá jóia. Tá, obrigada. Então, vamos lá, gente. O espetáculo foi emocionante. E aí? Vocês já estão respondendo? Uhum. Legal. Qual é o primeiro tipo de predicado? Nominal. A Elaine já colocou ali no chat. Isso, nominal,
tá? Vamos ver aqui, ó. O espetáculo foi emocionante. O verbo aqui é verbo de ligação, tá? Vamos pôr no presente. O espetáculo é emocionante. O que se diz a respeito do espetáculo? Olha lá, espetáculo emocionante, tá? Então, nós temos aqui um predicado nominal. Foi verbo, ele é verbo de ligação, tá? Ok, gente? Tranquilo? Letra B. Chove bastante na região Nordeste. Chove bastante. Aqui nós temos uma oração sem sujeito, né? Então, nós não temos um sujeito, verbo que expressa fenômeno natural, tá? Então, o núcleo aqui é o verbo chove. E o predicado, então, vai ser, já dei até a dica, já dei a resposta, né? Inclusive, foi nem a dica, foi a resposta mesmo, né? Se o núcleo é o verbo, chove, o predicado é verbal, tá? Tranquilo, gente? Está dando para acompanhar? O professor... Ah, vocês estão colocando letra? Não sei como que vocês estão fazendo aqui no chat, estão respondendo. Tá. O professor já corrigiu as provas. Aqui nós temos o sujeito, o professor, tá? Predicado, já corrigiu as provas. O que você diz a respeito do professor? O professor corrigiu, tá? É essa informação. Ação, o professor corrigiu. Então, a palavra mais importante aqui é o corrigiu, é o verbo. Deixa eu ticar aqui emocionante da cor que eu estava usando lá para destacar, né? Então, aqui predicado nominal, núcleo é o nome. Predicado verbal, núcleo, verbo. Então, na letra C, nós temos também predicado verbal. Prenderam o ladrão, tá? Vocês percebam aqui, olha, é um enunciado solto, né? Não existe um contexto, ele não está contextualizado. O sujeito aqui é indeterminado, já para lembrar vocês, né? De uma das formas de indeterminação do sujeito, verbo na terceira pessoa do plural, tá? Então, prender um ladrão. O que eu digo a respeito desse sujeito, de quem prendeu o ladrão, né? A palavra mais importante é o prenderam, ação. Então, verbo, tá? Ele é o núcleo. Olha que interessante, ó. Aqui a gente já tem, né? O verbo que exige complemento. Prenderam quem? O ladrão. Então, o verbo, ele é transitivo direto. Pergunta que a gente faz ao verbo é quem? Prenderam quem? O ladrão é o objeto direto, tá? Então, predicado verbal. Vive-se bem no campo. Aqui também nós temos um sujeito indeterminado, né? Uma das outras maneiras de indeterminar o sujeito é o verbo na terceira pessoa do singular, seguido do índice de determinação. Vive-se bem no campo para se referir de uma forma geral a toda a população, qualquer um. Então, qualquer um vive, né, bem no campo, vive-se bem no campo, bem? Então, aqui, olha, a palavra mais importante, a palavra principal, a palavra base do predicado é o verbo, vive, tá? Então, predicado verbal. Perdi minha caneta. Acho que não tem nenhum predicado verbo nominal, né? Ah, não tem. Aqui, ó. Perdi minha caneta. Então, aqui nós temos o predicado, tá? E todo enunciado. Deixa eu só... Isso, Cláudia, verbo transitivo direto. Isso mesmo, tá? O núcleo é o verbo, perdi. A Cláudia já colocou ali, né, a resposta. O verbo, ele é transitivo direto, perdi o quê? A pergunta que eu faço ao verbo, né, minha caneta. Então, nós temos predicado verbal também. Agora, essa última, olha, bem pequenininha, né, enunciado bem assim, discreto, mas vai dar pano aqui, vamos ver. José chegou cansado. José chegou. Primeira informação a respeito dele. Palavra principal, chegou. José chegou. Como que estava o José? Cansado. Olha, José chegou, José cansado. Então, nós temos dois núcleos, tá? Nós temos o verbo, chegou, e nós temos o nome, que é o predicativo do sujeito, tá? Cansado. Esse verbo aqui, tá? É um verbo intransitivo,
E aqui nós temos predicativo do sujeito, então predicado aqui é verbo nominal. Certo? Predicado, verbo nominal. Tem alguma dúvida, gente? Tranquilo? Podemos passar para a próxima? Hoje nós temos que fazer todas essas atividades. Tranquilo? Isso, predicado, verbo nominal. A letra G. Isso, verbo intransitivo, isso mesmo. Tá certo, Cláudia? Verbo intransitivo, tá? Tá. Próxima. 2. O predicado verbal. Agora, esse vocês vão fazer sozinhos, tá? Todas as dúvidas, Silene. Pessoal, olha, dúvidas também podem, tá? Trocar ideias lá no grupo de WhatsApp. Vocês vão fazer as atividades, né? No ambiente, tem atividade para fazer. Não, eu sei, Silene, tranquilo, eu sei que você está brincando, mas no fundo está falando assim, só que não, né? Como diz minha filha, eu sei que você está brincando, só que não. Minha filha que faz assim, me pega o tempo inteiro. Se tiver, eu vou combinar com vocês o seguinte, eu vou passar no grupo de WhatsApp alguns vídeos também, informativos, né? Para falar um pouquinho sobre verbo transitivo direto, sobre a transitividade verbal, tá? Sobre predicado. Eu vou mandar no grupo, tá? Vou enviar no grupo algumas dicas também, o que eu achar assim, de interessante para vocês estudando, né? Ali no grupo. Isso, vídeo. Eu faço isso agora, a gente dando aula, né, online nas escolas, eu faço muito isso com os alunos, eles amam mesmo, eles gostam. Principalmente quando o vídeo, ele é muito assim, ele é muito alegre, né? O professor ali interage bem ali com... Então eu escolho uns bem bacanas, eles adoram, né? Como a gente não está em sala de aula com eles, às vezes eles precisam de um outro olhar, né? Do olhar de uma pessoa de fora. Então é bem interessante. Eu vou fazer isso, tá bom? E dúvidas, tudo que vocês em casa, está resolvendo exercício, estou em dúvida a respeito disso, manda lá no grupo, tá? Ó, mas até 10 horas da noite, tá, gente? 10 horas da noite, depois só no dia seguinte que eu vou responder, tá? Tô brincando, gente, eu sou antenada nessas coisas, eu fico antenada. Às vezes minha filha, mãe, eu preciso do seu celular para mandar foto. Filha, calma, calma que eu tô aqui atendendo o grupo. Ela fica brava. Bem, vamos lá para a questão 2. O predicado verbal. Tá, já acharam esse? Aqui é somente uma alternativa, tá? É só um enunciado. Tá. Ok. Presta atenção, porque vai ter predicado verbo nominal também, tá? Então, presta bastante atenção. Acho que tem gente que já respondeu. Ah, tá. Conceição está entre as duas. Vocês estão entre a D e a E. Letra D, letra D. Letra E. Vamos lá. Quem dá mais? Letra. Eu não ando aqui. Tá. Ok, ok. Então, vamos ver. É isso mesmo, tá? A letra E. A letra E é a resposta. Vamos ver por que não é letra D, né? Então, Lúcia, vou começar lá desde do primeiro, tá? A Lúcia está adoentada. O que nós temos aqui? Verbo de ligação. E adoentada, predicativo do sujeito, tá? Então, eu vou marcar aqui de roxinho, de lilás. O empregado da loja foi atencioso também. Nós temos o verbo de ligação, foi, tá? E o predicativo atencioso. Então, nesses dois enunciados aqui, vocês estão vendo, nós temos predicado nominal. Eu considerava aquela mulher minha amiga. Olha que interessante esse daqui. Eu considerava aquela mulher, ponto. Aquela mulher é minha amiga, tá? Então, aqui nós temos um predicado, verbo nominal. Esse minha amigo aqui, né, ele é predicativo do objeto. Eu considerava quem? Aquela mulher. E aquela mulher é minha amiga. Então, você coloca aqui, né, subentende-se o verbo ser, o verbo de ligação, tá? Então, nós temos predicado verbo nominal. Então, o verbo considerava como núcleo
e aqui o nome, predicativo do objeto, tá? Uma característica da mulher, mulher amiga. Os atletas terminaram a prova exaustos. Então, o que eu digo a respeito dos atletas? Primeiro que os atletas terminaram a prova, ok? Então, nós temos um núcleo aqui, verbo, terminaram, tá? E os atletas ficaram exaustos, tá? Então, nós temos predicativo do sujeito. Quem estava exausto, né, eram os atletas, certo? Então, nós temos dois núcleos, verbo e predicativo. E essa última aqui, olha, põe a mão na consciência. Nós temos aqui somente o verbo como núcleo do predicado. Põe o quê? A mão na consciência, circunstância, adjunta adverbial, certo? Sujeito aqui você, né? Ponha você, o verbo ele está no imperativo, tá? Tranquilo, vamos lá, acho que todo mundo já respondeu, letra E, então deixa eu marcar aqui, eu não marquei, né? Vou sublinhar, tá? Depois vai para vocês. Bem, agora a 3 está bem simples, tá? O tipo de predicado e o predicativo do sujeito presentes na frase, a modelo é desastrada, são respectivamente, isso aqui todo mundo vai acertar, tá? O tipo de predicado e o predicativo. Tipo de predicado, pera lá, e o predicativo, exatamente, do sujeito. Tá? Então, nós temos aqui, a modelo é desastrada. É desastrada. Então, o predicado é este daqui, né? É desastrado. Bem, que tipo de predicado é? Nominal. E qual é o predicativo? Desastrado. Então, resposta, letra C. Tranquilo? Agora vamos complicar um pouquinho. Até eu estou coçando a cabeça aqui, ó. Eu já estou coçando a minha cabeça. Vamos complicar um pouquinho, tá? Não complicar, vamos ampliar um pouquinho, né? O nosso estudo aqui, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Olha, o verbo, ele já está destacado, tá? Em todos os enunciados. Então, a gente vai marcar seguindo esse código, o tipo de verbo. Se o verbo é transitivo direto, a depender da transitividade dele, se ele é transitivo indireto, se ele é intransitivo, se ele é transitivo direto, indireto, ou se é verbo de ligação que nós temos aqui, tá bem? Então, vamos lá. A onça desapontadíssima ali permanece, tá? Então, o permanece aqui pede complemento? Tem alguma? Pede sim ou não? Como que tá aqui? O que vocês marcariam aqui? O permanece seria o quê? Não pede. Então, o verbo permanecer, ele é considerado verbo de ligação. Mas, nesse caso, não existe nenhuma característica aqui, nenhum nome que se atribui, né, à onça, tá? Então, nesse caso, ele não é verbo de ligação, não é, tá? O que aparece junto com ele, com o verbo permanecer, são circunstâncias. A onça permanece de que modo? Desapontadíssima. Onde? Ali. Então, são circunstâncias, são adjuntos adverbiais, tá? Então, esse verbo, ele é verbo intransitivo, letra C. Aí, a gente entra lá a gente volta lá um pouquinho, tá? Para falar a respeito do verbo de ligação, tá certo? Entendendo que se depois a gente não tem um predicativo, o verbo que é considerado de ligação, ele será aqui neste caso, se depois se acompanha, se o que acompanha o verbo são circunstâncias, ele é um verbo intransitivo, é só para reforçar, tá bom? Bem, o enunciado de baixo. O senhor Antunes estava à porta. Olha aqui a crase, ó. Estava onde? Onde o senhor Antunes estava? Estava à porta. Então, o que nós temos aqui também, o que acompanha o verbo é uma circunstância de lugar.
Então, esse verbo não é de ligação, ele é um verbo intransitivo. A gente vai bater nessa tecla aqui, tá? Porque isso cai em concurso, certo? Deixa eu só voltar aqui. A viúva cogitou, gente, está muito rápido. Tá muito rápido, tá bom, tá tranquilo, eu não estou acompanhando muito vocês aí, tá? Tá ok. A viúva, eu nem estou olhando no chat assim, já dá até medo, né? Meu Deus, vai falar que a professora está correndo. Próximo, a viúva cogitou a viagem à Europa, tá? Bem, que está sublinhado, cogitou. A viúva cogitou, qual é a pergunta que nós fazemos ao verbo? Cogitou o quê? A viagem, a viagem. Então, a viagem é o complemento do verbo cogitar. Se eu pergunto o que para o verbo, esse verbo cogitar, quem cogita vai cogitar algo, tá? Então, cogitou o quê? A viagem, tá? Esse verbo, ele é transitivo direto, tá? Então, letra A. A mãe ainda não comprou os bilhetes. Comprou. A mãe ainda não comprou o quê? Os bilhetes. Então, eu perguntei ao verbo o quê? Ele é transitivo direto também. Letra A. Agora eu estou vendo. Isso, verbo transitivo direto. Alguns atribuíram o fato singular às seduções da corte. Então, a gente vai parar um pouquinho, vamos analisar o atribuir, tá? Alguns atribuíram. Primeira pergunta, atribuíram o quê? O fato singular. A que, ou a quem, né? A que? As seduções da corte, tá? Então, nós temos dois complementos. Nós temos o primeiro complemento, que é o fato singular, tá? E nós temos o segundo complemento, que é as seduções da corte. Então, o verbo atribuir, atribuir algo a alguém, né? Ou a alguma coisa. Esse verbo, ele é transitivo direto e indireto, tá? Então, letra D. Isso, já estão respondendo lá, ótimo, tá? Houve, porém, desta vez, uma oposição geral à travessura. Aqui, gente, voltando um pouquinho na questão do sujeito, o verbo haver, com o sentido de existir, ele vai pedir o quê? Objeto direto. Já memorizei isso, tá? Então, houve o quê? Uma oposição geral à travessura, tá? Então, aqui nós temos objeto direto, verbo transitivo direto. Letra A. Sempre desconfiei da eficiência desses computadores eletrônicos. Sempre desconfiei de quê? Da eficiência dos computadores eletrônicos. Então, quem desconfia, desconfia de algo. Então, o verbo desconfiar rege a preposição de, desconfiar de. Então, se a gente já usa aí uma preposição junto, ele é verbo transitivo e indireto. Tá? Por isso que é importante estudar a transitividade verbal antes de entrar na regência, né? Qual que é? A letra B. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. Então, nós temos aqui também, olha, o verbo ficava, tá? Mas, depois do verbo, nós temos uma circunstância de lugar, uma adjunta adverbial. Então, este verbo, ele não é verbo de ligação, tá? Ele é verbo intransitivo, porque vem após, né, vem junto, acompanhando ele uma circunstância, tá? Ela permaneceu calada durante a prova. Bem, aqui, olha, nós temos um predicativo. Ela permaneceu calada, tá? Então, como a gente já tem aqui um predicativo, esse verbo, ele já vai ser verbo de ligação. Ela calada, tá? Ela estava calada durante a prova. Ela permaneceu calada durante a prova. Ela ficou calada durante a prova. Então, a gente já tem aqui um predicativo. Verbo de ligação. Elas andavam tristes nos últimos dias. Bem, eu trouxe o verbo andar aqui para a gente poder verificar um pouquinho esse significado do verbo, né? Elas andavam tristes não significa que elas andavam, caminhavam, não.
O andavam aqui, ele foi empregado com sentido de estado. Elas estavam tristes nos últimos dias. Então, aqui é um estado, tá? Elas estavam tristes, elas permaneciam tristes nos últimos dias. Então, esse verbo aqui é um verbo de ligação, nesse caso, tá? Neste contexto, neste enunciado. Tá tudo bem? Bem, pessoal, tranquilo, isso. Isso, exato, estavam, isso mesmo, tá? Então, olha, nós temos agora a questão 5 e depois alguns testezinhos para a gente fazer bem tranquilos, tá? Vamos fazer uma paradinha para que vocês... Olha, deixa eu contar agora uma coisa. Cadê a Valdirene? Tá aí a Valdirene? Valdirene, você tá aí, Valdirene? Valdirene já teve bolo, tá? Só que eles deram um bolo em mim, eu que tive que trazer o bolo. Tá bom, Valdirene? É a coisa que funciona assim, tá? Eu trouxe o bolo. Eles não me deram um bolo. Mas não tô brincando, gente. Tô brincando, ganhei presente hoje. Ganhei da Vanusa, tá, Valdirene? Da Fátima. Ganhei delas. A Vanusa me deu presente, tá? Gente, brincadeiras à parte, é só para a gente descontrair, né? Pessoal, vamos fazer o intervalo, tá? Para que a gente, assim, para vocês tomarem uma aguinha, né? Comer, jantar, né? Aí fazer um lanchinho de vocês, 10 minutinhos, aí a gente volta, faz as atividades, eu vou passar um exercício, tá? É um testezinho para vocês fazerem antes de encerrar a live, tudo bem? Então vamos lá. Eu só vou voltar aqui. Pessoal, vamos voltar aqui, né? Vamos lá, voltando, tá. Então, vamos fazer essa atividade aqui na número 5. Todas as orações apresentam verbo de ligação, exceto, tá? Qual parte, Simone? Tá, então, vamos voltar aqui depois a Simone, eu vejo com você, tá, Simone? Todas as orações apresentam verbo de ligação exceto. Camilo saiu da biblioteca. Eu vou ler todas, tá? Isso. Juliana ficou pensativa ao lado da irmã. Orestes continuava firme nos seus propósitos. Jairo permaneceu calado no meio da gritaria e César parecia um rapaz entre os coleguinhas. Então, a única que não tem verbo de ligação é a letra A, o verbo sair, né? O verbo sair não é verbo de ligação. Então, aqui a gente tem um predicado verbal, tá? Então, aqui, letra A, ok? Então, acho que todos, né, ficou claro para vocês. Bem, agora aqui a gente vai fazer, né, aquele exercício do certo ou errado. O professor Sandro também está seguindo essa didática com vocês e, né, eu acho que é bastante legal que dá para vocês entenderem melhor, né? E daí eu já passo. Tá, desculpa, gente. Tá. Ok, agora voltou. Agora tá com som, né? Não, eu tinha ligado, mas acontece que às vezes desliga, eu não sei o que acontece aqui, tá? Não, agora vocês estão me ouvindo, né? Tá. Então, na questão 1, essa questão, tá? Vocês vão responder, está certa ou errada? No enunciado, eclipse total do Sol começa às 8 horas, o predicado é verbal. Qual é o verbo aqui? Começa, tá? Começa, então eu já vou marcar o verbo em vermelho. Isso, tá certo? Então, o verbo começar, ele não é verbo de ligação, né? E aqui nós não temos predicado verbo nominal, então o predicado é apenas verbal, então tá certo. Então, é esse daqui. Na questão 2, no enunciado, o cão uivava triste ao luar. O predicado é verbal. Ó, o predicado é verbal. Tá errado? Por que tá errado? Então, nós temos aqui o verbo uivava, o cão uivava ao luar e o cão estava triste. Então, nós temos duas informações a respeito do sujeito, né? Que o cão uivava e que o cão estava triste. Então, o que nós colocamos aqui? O verbo de ligação, subentendido, né? Estava, certo?
o cão uivava e estava triste ao luar. Então, o predicado aqui é verbo nominal, então não é verbal, tá errado, tá? Ok? Muito bem. A próxima. No enunciado, neste instante, um forte trovão abalou os ares. Temos predicado nominal. Tá? O que é que abalou os ares neste instante? O forte trovão é o sujeito, tá? Então, o forte trovão, sujeito. Abalou os ares neste instante. Então, o verbo é a palavra base, né? A palavra mais importante do predicado, tá? Então, o núcleo do predicado é o verbo. Então, tá certo. Não, tá errado, né? Predicado, aqui tá falando que é predicado nominal. Então, tá errado. O predicado é verbal, ok? Certo? Então, abalou o que os ares. Questão 4. No enunciado, tá muito rápido, gente? Tá tranquilo? Vocês estão agora, a gente vai para a questão 4, tá? No enunciado, a história é a mestra da vida. O predicado é nominal. E aí? O sujeito aqui é a história, né? Quem é a mestra da vida? A história. O que eu falo da história? História é mestra da vida. Então, o núcleo é mestra da vida. A mestra, né? Então, nós temos aqui um predicativo do sujeito. Então, está certo, o predicado é nominal, tá? No enunciado, a despedida deixava a mãe aflita. O predicado é verbo nominal. Então, olha, o verbo, eu já tenho aqui um verbo, né, principal, como núcleo, deixava, tá? Então, ó, quem é que deixava a mãe aflita? A despedida. Então, a despedida deixava quem? A mãe. E a mãe ficava aflita. Então, nós temos dois núcleos aqui no predicado, tá? Então, nós temos o verbo e nós temos o nome, certinho. Então, tá correto. O predicado é verbo nominal, certo? Tá vendo como vocês já estão fluindo, né? Tá tranquilo, olha. Vocês reclamam de barriga cheia. Também depois dessa, né, foram jantar e agora não pode reclamar mais, né? Pode reclamar mais. Vamos para o próximo. Como diz a Sara, minha filha, tá com bucho cheio, tá com bucho, mas olha o meu buchinho aqui como tá grande, né? Vamos agora para a questão 6. No enunciado, belíssimo realmente é o seu apartamento. Gente, presta bastante atenção aqui nesse enunciado, tá? O predicado é nominal. Obrigada, Elia. Obrigada, gente. Agradeço o carinho de vocês, tá? E aí, no enunciado, belíssimo, realmente é o seu apartamento. Vamos ver aqui. O verbo é o ser. O que é belíssimo? O seu apartamento. Então, aqui, gente, nós temos a ordem inversa. O que é a ordem inversa? O sujeito, ele vem aqui no final do enunciado, tá? O sujeito, ele não segue aqui a ordem direta, né? Ou seja, ele não é colocado antes. Então, o enunciado não segue a ordem direta. Caiu a chamada? Gente, caiu a chamada? Não, né? Ah, tá, desculpa, é que eu vou. Tá, entendi. É a chamada de vocês. É que eu caiu, será que eu tô fora? É que eu tô me vendo aqui na tela, então não caí. Bem, então, olha, o seu apartamento é realmente belíssimo, tá? Então, nós temos aqui um predicativo belíssimo, núcleo do predicado nominal. Então, aqui o predicado é nominal, porque o predicativo, a característica, né? O que se liga, o que se diz a respeito do apartamento é que ele é belíssimo, né? Então, aqui está certo, tá? No enunciado, as doenças e as guerras ceifam milhares de vidas. O predicado é verbal. Então, nós temos o verbo ceifar, né? Então, o verbo ceifar, ele é um verbo significativo, ele é núcleo do predicado verbal, né? O sujeito aqui é um sujeito composto,
composto, quem é que ceifa milhares de vidas? As doenças e as guerras, sujeito composto, ceifam o quê? Milhares de vidas. Então, nós temos aqui predicado verbal, verbo transitivo direto, tá? Então, aqui está certo, o predicado é verbal. No enunciado, o menino abriu a porta ansioso. O predicado é verbal. Então, e aí? Tá certo ou errada essa? A questão 8. Conceição, isso. E isso está errado. Por que está errado? O predicado ele é verbo nominal, né? O menino abriu. Primeira informação importante. Deixa eu tomar só um pouquinho de água, dá licença. Primeira informação a respeito do sujeito. O menino abriu. Abriu o quê? A porta. E quem estava ansioso? O menino. Então, o menino abriu a porta e estava... Então, vamos colocar aqui o verbo de ligação, né? E estava ansioso. Então, nós temos aqui mais uma informação a respeito do sujeito, tá? Então, nós temos duas informações. Primeiro, o menino abriu e ansioso, tá? Então, dois núcleos. Esse predicado tem um verbo e um nome. Então, predicado, verbo nominal. Então, ele não é verbal, tá errado. Tá? Próxima. No enunciado. Questão 7, José Eduardo. Tá. Eu não entendi o José Eduardo falou questão, tá. Questão 6, né? Tá, só um minutinho, tá, gente? Deixa eu explicar aqui a questão 6, porque tá me pedindo aqui no chat. Tá. Então, no enunciado, belíssimo realmente é o seu apartamento. O predicado é nominal, está correto, tá? É uma informação certa. Por quê? Nós temos aqui um período, né? Na ordem inversa, tá? O sujeito aqui, ele aparece no final do período, né? O seu apartamento. Então, olha como ficaria, né? Na ordem direta para vocês entenderem. O seu apartamento é belíssimo. Então, belíssimo é predicativo do sujeito, tá? Ele é predicativo do sujeito, você tem aqui um verbo de ligação, tá? Então, se você tem predicativo do sujeito, o predicado é nominal. Então, essa questão está certa. Tudo bem? Entendeu? Que isso, Eli? Tá. Tá, vida, milhares de vida. Não precisa ser no plural, tá? Milhares de vida. Não de vidas, né? Milhares de vida, certo? Não há necessidade do plural. Agora eu entendi a sua questão. Bem, agora a questão 9. No enunciado, raros são os verdadeiros líderes. O predicado é nominal. Também nós temos aqui um enunciado na ordem inversa, tá? Ó, predicado nominal. Quem são raros, né? O que é raro? Os verdadeiros líderes. Então, olha, na ordem direta ficará assim, né? Os verdadeiros líderes, sujeito, são raros, tá? Então, raros é predicativo do sujeito. Então, vou ticar aqui, tá certo? É predicativo. Se é predicativo do sujeito, o predicado é nominal, tá certo? Correto? Não tá certo, né? Não, são adjetivos raros. Tá? Não, sim, mas o verdadeiros aqui é adjetivo, mas ele acompanha o núcleo do sujeito. Aí a gente vai ver, tá, que ele é um adjunto. Isso mais para frente, espera um pouquinho, tá? Senão vocês vão confundir aqui, tá certo? Pessoal, em relação ao predicado, vocês entenderam que esse predicado é um predicado nominal, porque vocês têm aqui um predicativo do sujeito, raros. Verdadeiros líderes, líderes raros, tá? Vamos tirar aqui, núcleo do sujeito, líderes. Líderes raros, tá? Então, o que eu quero falar a respeito do sujeito, a respeito desse sujeito líderes, que eles são raros, tá? Então, raros é o predicativo, predicado nominal, certo? Exato, tem um verbo de ligação aqui, ó, são, isso daí, tá? A questão 10, no enunciado, Marta entrou séria. Olha, Marta entrou séria, olha, enunciado formado por 3 palavras, olha como, né?
temos predicado verbo nominal. Então, o sujeito aqui é Marta. O que eu falo a respeito de Marta? Que Marta entrou, beleza? Primeira informação, Marta entrou. E eu falo de como estava Marta, da condição em que ela estava, né? Que ela se apresentava. Então, ela estava séria. Então, nós temos também uma outra informação importante, ó. Então, Marta entrou e estava séria, tá? Então, esse predicado aqui, ele tem dois núcleos, verbo e nome, predicativo do sujeito. Então, o predicado é verbo nominal, está certo? Tá? Isso, tá ok, Edgar. Obrigada, tá, pela sua participação, tá bom? Ok, eu que agradeço. Bem, vamos para a última, e daí eu vou passar para vocês já o teste de hoje, tá? No enunciado, os alunos saíram da aula alegres. O predicado é nominal, tá? Então, vamos lá. O sujeito aqui, os alunos. Quem é que saiu? Os alunos. Quem é que estava alegre? Os alunos. Olha, a gente já tem duas informações, exatamente, já puseram aí no chat. Os alunos saíram, tá? Primeira informação. Os alunos estavam alegres, segunda informação, né? Então, como a gente tem duas informações, um verbo e um nome, né? Característica dos alunos, o estado deles, eles estavam alegres. O predicado é verbo nominal, então aqui está errado, tá bem? É isso daí. Gente, eu vou reenviar esse slide para vocês terem aí com as respostas, tá? Vanusa já, amanhã tem dever de casa para Vanusa, tá? Beldirelli. Vanusa amanhã já vai enviar para vocês, já está aqui mesmo no computador da IGOV, ela já reenvia, tá? Esse já está com a... Opa, botei ela para trabalhar, né, Valdirene? Pois ela não deixa eu sair daqui. Vai me deixar presa aqui. Bem, pessoal, vamos então fazer as nossas atividades. Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode colocar ou no chat ou então no grupo do WhatsApp, tá? Podemos fechar aqui, tá bem? Ok, verbo intransitivo e verbo intransitivo. Tá, Cláudia? Igualmente, Andrei. Você tem dúvida entre verbo intransitivo e nominal? Não entendi a pergunta. Tá, sim, olha, vê para mim mais ou menos um exemplo, que daí eu acho que é mais fácil para eu direcionar, tá? Sim, mas dificuldade todos nós temos, tá, pessoal? Dificuldade de aprendizagem é natural, é normal, todo ser humano tem, né? A gente vai vencendo as dificuldades à medida que vocês forem estudando, né? E à medida que vocês Professora, forem fazendo os exercícios. Sim, pois não. sempre quando tiver um enunciado, a gente tem que ver primeiro se tem o verbo na frase. Tem que, exatamente, você vai, busca o verbo. Período simples vai ter o verbo, tá? Sim, então, você vai lá, busca o verbo, a partir desse verbo você vai estudar, e você vai encontrar o sujeito, né? E daí você vai ver, você encontrou o sujeito, dividiu o sujeito, tirou o sujeito, isso se o período tiver sujeito, porque nós temos também os casos de oração sem sujeito. Tirou o sujeito, você tem o predicado, aí daí, a partir disso, você vai fazendo o estudo, tá? A partir do verbo, em torno desse verbo, tá? Sim, Obrigada. obrigada. Aí você vai ver o verbo, vai ver se esse verbo é significativo. Aí, se esse verbo for significativo, se ele for a palavra mais importante, a palavra núcleo, né? O elemento básico, núcleo ali do predicado, o predicado é verbal. Se esse verbo não for, né? Não é a palavra núcleo ali do predicado, mas é o nome, aí o predicado é nominal. Aí você vai fazendo aí as classificações de predicado, tá? Vai distinguindo, né, os tipos de predicado. Sim. Tá? Mas olha, isso vocês vão aprender. Eu vou passar no grupo do WhatsApp alguns exercícios, alguns links, né, de exercício que tem de sites, né, na internet, para vocês fazerem exercício, para treinar, porque daí vocês já respondem lá, já vem a resposta. Tá bem? Tá bom, professora. Sim, eu vou passar os links para vocês entrarem nesses links e já mandar ver nos exercícios. Já vou fazer isso,
tá? Obrigada, professora. Nada, Muito por obrigada. nada. Isso. Aham. Tá. Denise, Jairo permaneceu. Andréia, deixa eu te falar. Eu comecei agora também a perdidona, entendeu? Aí eu vou Sim, assistir os vídeos que você colocou das aulas anteriores para mim tá. reinteirar primeiro Isso. mais do assunto, tá bom? Sim, sim, tranquilo, tá? É isso daí. E dificuldade é normal, tá? É natural ter, tem que fazer, tem que praticar. Tem que ter a prática constante de estudar, de fazer exercício para vocês irem aprendendo e ir sanando essas dificuldades, tá? É para vocês adquirirem mais segurança, mais confiança em vocês, tá certo? Isso é importante. E quem assim, peraí, gente, é que tem tanta pergunta aqui no chat que eu tô respondendo vocês, estou olhando o chat. E assim, gente, teve dificuldade? Pode perguntar lá no grupo do WhatsApp, tá? Que a gente vai conversando, né? Vai trocando, assim, essas informações. E entre vocês mesmos, entre os colegas, tá? Se tem um colega que sabe que já tem experiência, que já tem assim conhecimento, ajuda o outro colega. Isso é importante. Eu acho que essa parceria, esse entrosamento do grupo, né, para atender as necessidades individuais, isso é fundamental, né? A gente está aqui para ajudar um ao outro, né? Ninguém é detentor do conhecimento. Eu posso ter o conhecimento, mas pode ter um que saiba muito melhor, sabe explicar melhor do que eu, que já tem uma experiência, já tem, né? Já existe, assim, tem um jeito mais simples de explicar, o colega entende com o outro. Então, é simples, né? É simples. Eu já contei para vocês a história do Arriba 1, contei. Tem um... uma vez, quando eu trabalhava com formação de professores, porque eu sou mineira, né? Eu sou de Minas, então eu trabalhando, e lá em Minas tem, eu não sei se vocês, morava numa cidade interior, então tem muita roça, né? Aqui a gente chama de chácara, lá é roça, lá que é chácara ou sítio, né? Lá a gente chama de roça. E assim, tem muitas escolas rurais lá, né? E a professora de matemática explicando aquela adição de reserva, né? E a criança não conseguia entender. E ela, fulano, ó, 9 mais 2, 11, vai um, né? Vai um lá na casa da dezena. E a criança não ia. Ela cansada, ela já não sabia mais o que fazer. Ela levou o quadro valor de lugar, levou tudo, levou assim material, como é que fala, aqueles materiais concretos, né, para a criança manipular, para entender. Aí ela pediu para o colega explicar. Falou assim: olha, fulano, vai lá, explica para ele, para mim. E ele foi, falou assim: você faz isso. 9 mais 2, 11. 9 mais 2, 11. Arriba 1. Pronto, ele entendeu. Então, a linguagem, né? Arriba, sobe, vai. Então, assim, a criança que foi explicar para ele falou da linguagem dele, né? Que ele conseguiu compreender, nunca mais esqueceu. Então, isso, assim, gente, é muito interessante, né? É isso, pessoal. Bem, deixa eu já passar para vocês o exercício, depois a gente vai... Isso, se precisar de ajuda, a gente vai sanando aqui. Deixa eu só passar o link, só um minutinho. Correr lá no meu e-mail. Eu quero que vocês façam hoje também. Ô, Andréia, você vai passar mais sugestão, você vai passar a sugestão de livro para nós estarmos lendo, como Também. você fazia nas aulas? A gramática, né? É, Gramática. Espera lá. beleza. Sim, vou passar sim. Deixa eu só ver onde que eu deixei meu link aqui. Ai, meu Deus. Ah, tá aqui. Passei. Deixa eu só copiar o link. Eu quero passar porque tá bem fácil, tá bem simples, para todo mundo tirar 10 hoje, tá? Hoje todo mundo vai tirar 10. Aqui, ó, vai agora. Gente, 5 minutinhos vocês conseguem fazer, tá? Pode, é só clicar no link e já abre o formulário. Pode começar a responder, tá? Pessoal, eu estou deixando o microfone desligado para não atrapalhar vocês, tá? Mas eu acho que eu já respondi a questão 6. Não é isso que vocês me perguntaram? A questão 6, isso, então, a chuva é o sujeito, né? Chuva é um substantivo.
Então, vocês têm ali a chuva e o predicado passou, tá? O núcleo do predicado é o verbo, então predicado verbal, tá certo? Eu acho que vocês ficaram confusos em relação ao verbo chover, né? Que forma aí oração sem sujeito. Não é. Então, aí tem sujeito, a chuva, que é o substantivo, certo? Ah, o Ivo. Ivo, você não viu a sua nota? Você respondeu todas as questões e lá no final não aparece? No final aparece ver resultado, ver resultado, né? Depois que você responde tudo. Isso. Tá, ok. Em relação, Simone, à questão do sujeito indeterminado, também vou passar algumas dicas lá no grupo, tá? Dicas, assim, alguns exercícios, sugestão. E agora, hein? Deixa eu só ver aqui, Ivo. Pessoal, a Vanusa colocou no grupo do WhatsApp o link, tá? Para vocês acessarem também o formulário. Se vocês não conseguirem responder agora, não tem problema, pode responder depois. Se quiser refazer também, pode refazer, já está lá no grupo do WhatsApp, tá? O link. Boa noite, tá, pessoal? Quem está terminando, já saindo da sala, boa noite, um bom descanso para vocês, tá? Gratidão pela aula de hoje, pela participação de vocês aqui na aula, gratidão pelos comentários, tá certo? Eu sempre aprendo, né? Para mim sempre é um aprendizado também, tá? Cada live é um aprendizado, tá? Na questão 4, vamos ver aqui. Obrigada, Rosângela, eu vou me achar, tá? Só que não, vou me achar, como diz minha filha. Obrigada, tá? Ok, obrigada. Certo. Sim, Denise, tá? É verbal. Estava errado, será o gabarito? Eu vou rever lá, tá? Que às vezes a gente, na hora de marcar lá a resposta, eu vou olhar, tá? Beatriz, o gabarito de qual que você está dizendo? Dessa da chuva, da 6? É a da questão 6? Obrigada, gente. Obrigada, Tânia. E sim, aparece tá certo. Então é o seguinte, eu esqueci de marcar o gabarito, tá? Então desconsidera a questão 6, tá bom? Se não tem nenhuma marcada, desconsidera. Tá, então você acertou as 10, tá? Ó, excelente, tá? Quem acertou tudo, ótimo, tá bom? Agora entendi por que vocês colocaram, professora, a questão 6, é porque estava sem resposta. Tá, durante a reunião. Peraí, deixa eu só responder isso daqui. Aqui, permaneceu calado durante... Isso, exato, verbo de ligação. Tá? Verbo de ligação, Sueli. Isso, Sueli, verbo de ligação, tá correto. Tá? 4, fala para mim a 4, Carla, eu não tô com o meu formulário aberto agora. Eu fechei meu formulário aqui, 4. Você pode falar para mim? Sim, Simone, entendi. Ah, tá, a sujeito indeterminado. Isso, não, isso, sujeito oculto, tá? Exatamente, não é sujeito indeterminado, sujeito oculto, tá? Perfeito. Porque o brinco, ele tá na terceira pessoa, mas não tem o ser, não tem o índice de determinação, então brinca na neve com os primos, ele ou ela, tá? Sujeito oculto, certinho, tá? Isso mesmo, sujeito oculto, você respondeu corretamente. Obrigada, gente, bom descanso. Tá? Ok. Gente, nós vamos encerrar por hoje, tá bem? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode perguntar lá no grupo, tá? Bom descanso para vocês.